Olá, meus amores. Espero que vocês estejam bem. Dentro de casa, eu tô aqui trabalhando em casa, eu e todos os professores de vocês estamos preparando tarefas bem legais para que vocês possam executar aí dentro da casa de vocês. E hoje a gente vai continuar com os nossos conteúdos do nono ano. Lembrando que não é férias, a gente precisa estar dentro de casa, mas a gente continua trabalhando e vocês estudando. Então, para a gente continuar nosso home office, ou nosso homeschool, a gente vai trabalhar um pouquinho mais do conteúdo do nono ano, que a gente ainda não tinha falado esse ano. Mas ele é bem fácil, bem tranquilo de se entender. Deixa eu passar aqui para vocês já saberem qual conteúdo é. O enunciado é fenômeno. Quando a gente fala a palavra fenômeno, a gente imagina logo algo extraordinário, algo incrível que dificilmente acontece, algo esplêndido. Porque no nosso popular a gente entende isso. E realmente esse é o significado da palavra fenômeno. Mas a gente já viu também que em ciências as palavras nem sempre têm o significado que a gente está acostumado a empregar. Quem assistiu a final da Copa do Mundo de 2002, que passou, se eu não me engano, no último sábado, deve ter ouvido o locutor falando sobre o Ronaldo Fenômeno, que foi um dos jogadores que conquistaram, junto com o Brasil, o Campeonato Mundial de 2002. Vocês provavelmente não lembram disso, mas esse jogador ele tinha esse título de fenômeno porque realmente ele era um bom jogador naquela época para a ocasião. Mas, na verdade, o Ronaldo Fenômeno não está relacionado com o fenômeno de ciências. Na verdade, a partir de agora, é o que eu vou explicar para vocês qual é o conceito correto em ciências do termo fenômeno. Na verdade, eu resumi assim, é o nome dado a toda e qualquer transformação que a matéria pode sofrer, independente se a sua composição é alterada ou não. O que isso significa? Que a matéria ela pode ser transformada ou modificada ou alterada. E essa modificação, essa alteração, independente de qual seja a forma, é chamada de fenômeno. Às vezes, ao se alterar, essa matéria ela permanece com a sua composição química inalterada. Ou seja, ela não deixa de ser aquilo, aquela substância continua sendo aquela substância. Mas, algumas vezes, ocorrem reações em que aquela substância se transforma em uma ou duas ou outras substâncias. Essa transformação que a matéria sofre, a gente chama de fenômeno. E esse fenômeno ele pode acontecer de duas formas. Dependendo de como a matéria fica no final, a gente pode classificar de duas formas. De fenômeno físico, quando ocorre a transformação, mas no final das contas, aquela substância continua sendo aquela mesma substância. Composição química não muda. E eu tenho também o fenômeno químico, onde ao final desse fenômeno surgiram substâncias novas, ou seja, ocorreu uma reação e modificou aquela substância. O que antes era uma coisa vai se transformar em outra. Isso se chama fenômeno químico. Aí vamos entender, primeiramente, alguns exemplos desse fenômeno físico. Os fenômenos físicos são alterações sofridas pela matéria que não provocam nenhuma modificação na sua composição química. Aquela substância continua sendo a mesma. Um exemplo, nós temos aqui o suco de laranja. Antes esse extrato, eles estavam dentro daqueles sucos que estavam dentro da laranja. Nós esprememos, ou seja, modificou o formato, modificou a estrutura dessa laranja, mas o suco continuou sendo suco. Se a gente fosse avaliar a composição química dessa substância na laranja, igual está aqui, ó, a gente vai observar que essa substância aqui é a mesma. Então, isso é uma transformação física, porque o suco da laranja continuou sendo suco de laranja.
Aqui eu tenho exemplo de outra transformação química. O que é isso? Desculpa, gente, a transformação física. Falei errado. Tanto aqui quanto aqui. O que é isso aqui? Ó? Nós temos uma nuvem. Tá vendo essa mancha aqui? Na verdade, isso daqui é chuva. Nuvem precipitando chuva. O que isso significa? Que antes eu tinha gotículas de água suspensas no ar, formando as nuvens, que de tão preenchidas dessas gotículas de água, ficou denso demais e acabou precipitando em chuva, ou seja, choveu. Aqui eu tinha água, continua com a mesma formação, do mesmo jeito, do mesmo aspecto? Não, mas continua sendo água. Então, eu tenho uma transformação física, um fenômeno físico, porque aqui era água e aqui continua sendo água. Vamos ver mais. Ó, nós temos aqui o copo. O copo, antes de quebrar, ele era um copo de vidro, normal, qualquer. Mas, ao cair ao chão, ele quebrou, se espatifou em vários pedaços. Mas esses pedaços aqui, que já não são mais integrantes do copo, não formam mais o copo, continua sendo vidro. Então, o material que formava ele inteiro é o mesmo material que forma ele quebrado. Então, nós tivemos aqui uma transformação, um fenômeno físico. Mais um exemplo aqui para a gente observar. Aqui, ó. O que é isso? Uma folha de papel amassado. Vocês vivem fazendo isso na sala de aula. Errou a data, arranca a folha, que não deve fazer, amassa e joga no lixo. Ocorreu transformação naquele material folha, naquele papel? Sim. Ela já não está mais do mesmo jeito que estava antes. Mas deixou de ser papel? Não. Continua sendo papel, continua sendo a folha, só que amassada. Então, isso é uma transformação física. Aí aqui, ó, comentei com vocês na sala de aula, mas nem todo mundo viu. Isso daqui são pedras de gelo seco. O que é isso, esse gelo seco? É uma substância chamada dióxido de carbono no estado sólido. Esse dióxido de carbono a gente vê no nosso dia a dia, a gente popularmente chama ele de gás carbônico. É aquele gás utilizado na fotossíntese e o gás que a gente exala na respiração. Na temperatura ambiente, ele se encontra no estado gasoso, mas é possível, se a gente diminuir a temperatura, transformar esse dióxido de carbono em uma substância sólida. Aí aqui, ó, ele está passando do estado sólido para o estado gasoso, está sofrendo sublimação. Deixa de ser dióxido de carbono? Não. Então é transformação física. E o último exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês é um corante qualquer sendo dissolvido em água. Continua sendo corante dissolvido, mas não aconteceu transformação química. Quando a gente pega, por exemplo, o sal, quando a gente pega o açúcar e coloca e dissolve ele dentro da água, o sal continua sendo sal e a água continua sendo água, só que ambos estão dissolvidos. Sinais que caracterizam um fenômeno físico. Quais são? As características que a gente tem que observar para realmente identificar se é fenômeno físico. Ó, mudança de estado físico. Se aconteceu mudança de estado físico e a matéria não foi alterada, é fenômeno físico. Mudança no formato ou no tamanho. Se eu rasguei, se eu fragmentei, se eu lapidei, tudo isso provoca transformação na matéria, mas não modifica a estrutura química. Então, é fenômeno físico. Ó, aqui, ó, solubilidade. Quando uma matéria se dissolve em outra. O corante dissolvido na água, o açúcar, o sal, o xarope lá de groselha, de guaraná natural que a gente faz em casa, lá do Guaravita, tá o quê? Dissolvendo em água. Então, quando uma substância se dissolve em outra, não altera a composição química, é fenômeno físico. Aí aqui, ó, condução de calor ou eletricidade. Se não houve queima, se não houve mudança, só conduziu o calor, se só conduziu a eletricidade, a energia, é fenômeno físico. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a fenômeno físico? Tranquilo, muito fácil da gente aprender, não é? Oi, gente, minha filha estava ouvindo a minha videoaula aqui na hora que eu estava gravando a videoaula. Aí ela
preparou uma experiência para vocês, um exemplo de fenômeno físico em que ocorre transformação da matéria, mas essa matéria ela não muda a composição química. Que um exemplo disso é a dissolução de corantes, por exemplo, em água. O que nós temos aqui, filha? Mostra para eles. A gente tem um pote com água e é vidro. Transparente, né? Então a água sem nenhuma outra mistura. Um palitinho de unha e corante. Ó, nós tiramos daqui, ó. Corante alimentício. Antigamente chamava isso de anilina. Nós temos o rosa e o roxo. E agora, o que a gente faz? Bota aqui. Mostra pra eles, ó. A transformação que tá acontecendo. E agora a gente mistura. Ó, levanta pra misturar. Antes a gente tinha água transparente. Agora nós temos água com o corante dissolvido. Parece, sabe, que é suco de uva. Parece suco de uva, né? Que você misturou o corante rosa com o corante roxo. Então aqui, ó. A dissolução do corante, a gente pode exemplificar, conceituar como um exemplo de fenômeno físico da matéria. Tudo bem? Entenderam isso? Gostou, filha? Gostei. Dá tchau pra todo mundo. Tchau. Ó, quando possível, ela volta com outras experiências para vocês. Gostaram do exemplo da Cássia? Deixa eu arrumar a luz aqui que eu modifiquei. Então, como a gente viu, dissolução das substâncias é um exemplo de fenômeno físico.